declaramos aberta a segunda sessão extraordinária do Ministério Público do Estado do Ceará. Vamos verificar verificar o quórum para a instalação da sessão. Presentes. Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Dr. José Lúcio Salles Júnior, Dr. Eulélio Soares Cavalcante, Dr. Francisco Osiete, Doutora Isabel Porto e Dr. Antônio Irã Coelho Cílio. A doutora Luzanira Maria Formiga justificou a sua ausência em razão de doença do seu esposo. Então, verificando, o doutor Plácido Barroso Rios está em compromisso institucional. E doutor Miguel Ângelo está de férias. Havendo assim quórum para a instalação da sessão. Então, passo a palavra ao doutor Eulélio Soares Cavalcante para a discussão das súmulas. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Aqui nós temos as súmulas que já foram aprovadas. Eu gostaria só que os colegas lessem para a gente falar. Procedimento, trata assunto procedimento, súmula número 8, procedimento extrajudicial, duplicidade, procedimento com objeto idêntico ou mais amplo, inteligência do artigo 12, terceiro, do regimento do órgão especial para advogadores, 36, 2016. Merece resolução 036. 2016. Merece homologação a promoção de equipamento de procedimento extrajudicial quando constatada a existência de outro objeto, seja idêntico ou mais amplo, desde que o procedimento principal esteja devidamente instruído. Esse aqui já foi aprovado. Gostaria, se os colegas têm alguma alteração, para a gente ratificar ou retificar essa súmula. Não. José Miranda. Não pode entrar. É só perguntar se tem algum sugestão de alteração. Tem alteração, é só alteração. Deixa a homologação para depois. Não, estou homologando não, é só perguntar se tem alguma já foi homologado. Nenhuma alteração a ser formulada. Certo. Então, eu estou só checando se essas aqui estão tudo bem. Súmula número 9. Direito da educação, assunto da educação. Direito da educação, regularidade e funcionamento de unidade de ensino. Merece homologação por um despacho monocrático, a promoção de arquivamento de procedimento extrajudicial instaurado para verificar a regularidade quanto ao funcionamento de unidade de ensino de qualquer natureza no âmbito deste Estado, caso, no transcurso da investigação, constate-se a efetiva adequação do referido estabelecimento educacional às exigências das autoridades competentes ou o encerramento de suas atividades nos termos das normas definidoras das diretrizes ou das normas definidoras das diretrizes de base da educação e, quando a hipótese corresponda à temática de interesse individual. Tem alguma alteração? Não. Vamos lá. Súmula 10. Assunto: idoso, infância e juventude ou pessoa com deficiência. Idoso, infância e juventude ou pessoa com deficiência. Apuração das condições de funcionamento de abrigo, regularização ou encerramento das atividades. Merece homologação por despacho monocrático a promoção de arquivamento e procedimento extrajudicial instaurado para apurar as condições de funcionamento de abrigo destinado ao idoso, a deficiente, a criança e adolescente, se no curso das investigações ficar comprovada a regularização dos serviços prestados ou o encerramento definitivo das atividades dos estabelecimentos. Alguma alteração? Súmula número 11. Idoso, infância e juventude, pessoa com deficiência, mudança de domicílio para outro Estado, ausência de atribuição do Ministério Público do Estado de Ceará.
merece homologação por despacho monocrático com o arquivamento de procedimento judicial instaurado para apurar notícia de situação de risco vivenciada por idoso, criança ou adolescente ou pessoa com deficiência, se no curso das investigações ficar constatada a mudança de domicílio para outro estado da Federação do Brasil, dos tutelados pela Lei Federal número 10.741/03, 8.069/90 e 8.853/89, comunicando-se o fato ao competente, ao Ministério Público competente. Súmula 12. Infância e juventude, pessoa com deficiência, falecimento. Inexistindo nos autos de inquérito ou procedimento preparatório, Estado do Ministério Público, indícios de crime praticado em detrimento de idoso, criança, adolescente ou deficiente, o seu falecimento por causas naturais, encerra a investigação, devendo ser homologado por despacho monocrático, arquivamento de provimento provido pelo promotor. Súmula 13. Idoso, infância e juventude, pessoa com deficiência ou situação de risco, impossibilidade de localização ou identificação das vítimas. Merece homologação por despacho monocrático, promoção de arquivamento de procedimento extrajudicial instaurado para apurar notícia de risco a idoso, deficiente, a criança ou adolescente, se no curso das investigações, após esgotadas todas as diligências, ficarem comprovada a impossibilidade de localização ou identificação das vítimas das violações de direitos previstos nas leis federais número 7.863, 8.069 e 10.741. Súmula 14. Questão só de decidir como é que vai botar a numeração, porque no anterior, na 11, tu botou em ordem decrescente. Aqui tu está botando em ordem crescente das leis. No 11, você botou 10.000 de 2003, a outra de 90 e outra de 89. Aí você está ao contrário, 89, 90 e 2003. Aí vamos. Como é que fica aí? Fica de que jeito? Ele vai botar na maior para menor. Na maior para menor. Ele já foi aprovado aqui. Olha no presente. Só uma correção. Viu aí? Viu? Eu tenho uma outra situação. Qual é? A corporação talvez venha. Houve uma renumeração. Ele já dá a numeração, já está. Essa numeração está correta já. Já mas naquela. Com base naquelas, que aquelas foram tiradas, que não foram aceitas, já foram tiradas. Essa aqui já está na numeração Perfeito. acertada. Ela está indo na ordem sequencial. Certo. Essa, se eu não me engano, essa é a última. A 14 foi a última aprovada? A última aprovada é 14. Idoso, infância e juventude, pessoa com deficiência, perda de objeto ou do interesse procedimental. Merece homologação por despacho monocrático, promoção de arquivamento e procedimento administrativo instaurado a fim de fiscalizar ou acompanhar a implementação de programas e políticas federais, estaduais ou municipais voltadas ao atendimento público, infantil, juvenil e idoso deficiente, se no curso do procedimento está demonstrada efetiva implementação ou adoção de todas as medidas cabíveis com a necessidade de acompanhamento. Essa foi a última aprovada. Agora vamos lá começar a discussão real. E a Isso já poderia ter se comunicado no Diário Oficial do Ministério Público. Acho que o povo ficou esperando a aprovação do restante. Isso aprovasse tudo. Isso. Eu acho que foi isso. Foi. E aí, voltando, saindo da súmula 14, para a súmula 17, que era o número anterior. número anterior. Mas ela não vai ser remunerada para 15, não? Vai, Vai. se aprovado, ele já não tinha número. Certo, Quando for aprovado. certo. Idoso, infância e juventude, ou pessoa com deficiência. Lesão a direito individual, falta de atribuição das promotorias especializadas. Merece homologação por despacho monocrático, a promoção de arquivamento de procedimento extrajudicial para apurar notícia de violação de direito a direito público, infantil juvenil, idoso deficiente, se no curso da investigação ficar comprovada a lesão atingiu apenas direito individual disponível e não direitos difusos e coletivos, falecendo, portanto, atribuição das promotorias de justiça do idoso, infantil juventude,
Pessoa com deficiência. Mas aí foi a fé do voluntário. Joana. Individual. Certo. Aí eu estive vendo, posso falar? Lógico. Eu estive vendo que a resolução 05. Liguei? Liguei. Eu estive vendo a resolução 053 do Colégio de Procuradores, né? No parágrafo, no artigo 1º, parágrafo 3º, que fala: em caso de procedimentos que digam respeito à tutela individual de pessoa idosa com deficiência, a distribuição far-se-á às promotorias de justiça específicas em que se verifique a predominância da matéria posta à apreciação do Ministério Público, cuja aferição se dará a cargo do secretário executivo da área. Quer dizer, né, nesse ato do Colégio de Procuradores, quer dizer, ele está contemplando a questão individual, né? Então, a gente não poderia abstrair a questão do direito individual, se é que está se abstraindo aí, né? Se é que a gente está abstraindo aí a questão do direito individual. Pois é. Direito individual disponível, né? É, disponível. Aí, por essa leitura aqui se chocaria. É isso que eu trouxe para a gente discutir. Dentro do Colégio de Procuradores ele fala de direito individual. É, individual. Em caso de procedimento que digam respeito à tutela individual de pessoa idosa e com deficiência, a distribuição far-se-á às promotorias de justiça específicas, em que se verifica a predominância da matéria, posta à apreciação do Ministério Público, cuja aferição se dará a cargo do secretário executivo da área. É de 28 de fevereiro de 2019, essa resolução. No caso específico aqui é o seguinte, como se trata de disponível, se é disponível, não cabe intervenção do Ministério Público. Isso. Doutrinariamente não cabe. Pois é, fiquei na dúvida dessa palavra, disponível, né? É, disponível. Porque eu não posso, porque o indisponível, Indisponível lógico, óbvio que ele tem que atuar. E na verdade, o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo. A gente pega muito aqui, às vezes, relacionado a idoso, questões que ele dá um dinheiro para o filho e abre a reclamação. Ele está consciente, ele está com as faculdades mentais perfeitas, saúde perfeita, e aí ele disponibiliza o salário dele para o filho. Aonde é que o Ministério Público pode atuar nisso? Aí geralmente o colega faz o levantamento, constata tudo isso aí que eu estou dizendo, que ele está bem, com saúde e tal, e ele tem interesse em dar o dinheiro dele para o filho, ou uma parte dos recursos. E aí vem para arquivamento. São essas questões que eu estou colocando aí, não são outras. A gente vai avaliar a disponibilidade. Não vamos avaliar se aquele caso que o colega fez lá, nós não avaliamos o processo em si. Você avalia a decisão do colega. Isso. Nós avaliamos a decisão do colega. Quais são o colega? Se no caso que o colega decidiu que aquela questão está encaixada nos direitos disponíveis, a gente vai ser um despachado democrático e arquivar. Então, o colega já arquivou, não sei o que arquivei. A minha dúvida aqui é a seguinte, Não foi não. porque há um choque evidente entre o que decidiu o órgão especial e o que nós poderemos decidir. Porque o órgão especial diz que deve atuar, nós estamos dizendo aqui que não, se o direito é Mas nós estamos falando de relação. Nós estamos falando da homologação do arquivamento que o colega já fez. O colega já examinou. Isso, e se o colega examinou e à luz das 17 arquiva e nos manda para que a gente, mediante despacho monográfico, possa homologar esse arquivamento, me parece que há um choque com o que disciplinou o especial. Não, o órgão especial manda que ele atue. Ele manda que atue, ok, ele atuou. Ele atuou. Ele, o promotor lá da saúde, do idoso, entendeu que é trabalho disponível que era arquivado. Aí ele atuou. Ele já atuou. Não, nós não vamos impedir dele atuar. Como é que você vai pedir? O conselho vai impedir que o colega atue? Não, o conselheiro vai só homologar o arquivamento aqui. O arquivamento já foi feito lá na origem. Nós não vamos mais entrar, né? O meu receio. Ou você não homologa.
prorroga. Você disse que não concorda e devolve. Eu entendo, mas o meu receio é que com o suporte nessas funções 17, os colegas, pontualmente, um ou outro, não. Eu vou desconsiderar o que diz o bloco especial e vou considerar o que diz o São 17, eu não vou atuar. Mas ele tem que atuar, ele tem que fazer o juízo de valor dele dizendo que o direito é disponível. Porque nós estamos dizendo na súmula 17 que falece, que não tem. Sim, mas ele tem É um que... choque. não, doutor Zé, porque o colegas, para não atuar, o colega vai ter que fundamentar a sua não atuação, de reconhecer que o direito que está sendo pleiteado é um direito disponível. Mas então, ele fez o juízo de valor dele nessa situação aí da Mas o órgão especial não manda ele atuar? E ele não atuou. Não, Ele atuou, ele está dizendo que não entende isso. Não, eu não entendo mas que... o promotor não pode entrar em conta Não. com a resolução do O que a resolução do auto especial está dizendo? Vamos tentar ler novamente para entender. O que a resolução do auto especial fala é que... Resolução aqui no auto especial, ó, aqui no parágrafo 3º do artigo 1º, tá? Ela diz: em caso de procedimentos que digam respeito à tutela individual de pessoa idosa e com deficiência, a distribuição far-se-á às promotorias de justiça específicas, em que se a distribuição, em que se verifique a predominância da matéria para apreciação do Ministério Público, cuja aferição se dará a cargo do secretário executivo da respectiva área, né? Então, aqui eu entendo que essa resolução nova aqui do auto especial, ela fala apenas na distribuição da matéria. Cabe ao colega, dentro da sua independência funcional e dentro dos parâmetros legais, observar se é caso da intervenção do Ministério Público ou não. Ah, sim, tá certo. Ok. É nesse sentido. Então, é dentro da sua livre entendimento. Isso. Tudo bem. Mas é Porque a resolução do auto oficial não está dizendo que o promotor deve atuar, não. Pronto, ele está entendendo dessa forma. Não, o que a resolução está dizendo é o seguinte: no caso disso, vai para a origem lá, a Secretaria Executiva respeito disso, distribui o promotor que diga se vai atuar ou não. É, e nós vamos até examinar o que ele disse. Pronto, aí o colega disse o seguinte, aí o colega examinou lá e disse assim, não, é um direito disponível. O cara Portanto, eu não vou fazer nada. E aqui a gente afirma que a gente está falando. É só isso. E assim nós aqui no conselho, nós não vamos determinar que ele atue ou não atue. Aqui está mesmo o que chega deles. É só homologar o arquivamento. Nós nem poderíamos Quer dizer, constituir o que foi. é porque o Mas, cara, assim, às vezes, promotor, não sei se você já pega, a gente pega alguns de idoso aqui da seguinte forma: a reclamação de que o idoso está sendo explorado financeiramente, geralmente parte de uma outra, ou de um filho, um irmão, um parente, alguma coisa. Comerciante. Aí o cara chega e diz: sim, mas o dinheiro é meu. Eu faço com o dinheiro que eu quiser. Eu fiz um empréstimo e dei para ele. Aí, se eu estou posso da minha consciência total, eu posso dispor do meu dinheiro. Dando luxo, ele não está. Pronto, aí o NAT vai lá e verifica que o cara está bem de saúde, que está bem, está nutrido, vive bem e tal. E aí o que tu pode fazer? Que é que você, como promotor de justiça, pode entrar dizer assim, não, Rosé, você deu 10 mil reais para seu filho. A família teria que perguntar se for o cara. Por exemplo, você deu 10 mil reais para seu filho, você não vai, não. O seu irmão reclamou porque você deu 10 mil para o irmão. O que é que você pode Eu fazer? entendi agora, depois que eu ouvi novamente a resolução. Agora eu Não vejo por onde. Agora, direito disponível. Agora, se é um direito disponível, e pode assim, vamos supor aqui que haja um choque de entendimento entre o colega lá, na promoção especializada, e o relator, qualquer um que seja o relator. Nada impede que o relator desça em diligência e pedir esclarecimento. Sim. Inclusive, você pode pedir até a designação de um novo promotor para examinar a questão. Perfeito. É só no caso de haver concordância com o arquivamento. Eu concordo com o arquivamento, eu posso fazer o despacho democrático. Exatamente. Tá bom. Aí quando a gente está concordância, a gente vai e diz que aplica a súmula, O não. número tal é que eu democraticamente não faz o relatório, Faz o relatório. mas simples, conforme o segundo tal, artigo 67 despacho democrático. Ele não traz para cá, para o plenário. Só faz anunciar o despacho democrático. Aí tu fala no anúncio, despacho tal, objeto da súmula tal. Despacho número tal, objeto da súmula tal. E aí, como é que fica o processo dessa súmula?
Não, acho que tá ok. Depois dessa discussão que eu entendi, Depois disso, esse vídeo vai Essa matéria. daqui fica suspensa em deliberação, mas previamente acordada, né? No caso, seria a súmula. Naquela sessão anterior, realmente eu fiquei com uma dúvida grande em relação a isso. Depois desse debate, porque tem a palavra disponível, né? Aí foi se isso parece, né? me chamou a atenção. Súmula 18, né? Previamente debatido e previamente acordado, tá? Deliberação Para depois, posterior, homologação. homologação da A gente vai fazer tudo de novo. Não, mas só Não, mas só na ler. próxima sessão a gente vai só votar se concorda com essas súmulas aqui. Porque a gente vai O debate já discutir. teve. Só vai abrir a sessão e dizer súmula 17 está acordado, tá. Súmula 18, tá. Mas era o Mas a gente mostra para ela aí. Mas Súmula 18. Infância e juventude é uma forma de a gente deixa acelerar, a gente pode mostrar para ela antes que aconteça a vez. você quer dizer essa daqui passaria 17, passaria a ser 15, né? 15. Aí a súmula 18. Infância e juventude. Infância, tutela individual. Aqui está só apenas da infância. Tutela individual, atuação do Conselho Tutelar. Merece homologação por despacho monocrático, promoção de arquivamento e procedimento extrajudicial, instaurado para apurar notícia de violação de direito de criança ou adolescente quando trouxer fatos que, no âmbito do sistema de garantia sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, exigem inicialmente a atuação precípua do Conselho Tutelar, desde que comprovada a efetiva fiscalização pelo Ministério Público da atuação individual no caso concreto. Aqui, na verdade, trata-se aquelas questões quando, principalmente, a aplicação de medidas de proteção, que são obrigações do Conselho Tutelar. O promotor não atua onde existe Conselho Tutelar abaixo de 12 anos. Acima de 12 anos, não, é uma obrigação nossa, do Ministério Público. No caso de uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, e comete algum ato infracional que não é apenado, ele não pode ser apenado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, então ele é aplicado medidas de proteção. E essas medidas de proteção são aplicadas pelo Conselho Tutelar. E essas são exatamente nesse caso. Naqueles casos onde a criança e adolescente que é sob a égide do Conselho Tutelar e a fiscalização efetiva do promotor que o Conselho Tutelar ou este é o sentido da súmula. Agora, a situação ficaria mais clara se a gente colocasse a atuação princípio do Conselho Tutelar nessa situação específica, né? Menores abaixo de 12 anos. Ficaria claro que é só nesses casos, né? Deixa lá, pontuado, né? Fazer o recorte, né? Mas quando se refere à infância, deixa essa Não, mas que de 12 para cima é a atribuição do Ministério Público, de 12 para baixo é o Conselho Tutelar. Está lá, está no Estatuto. já fiz. Está no Estatuto. Lá no Estatuto. Está no Estatuto. Eu acho que não há necessidade de colocar no Estatuto. Não, diga porque tu sabe que esse pessoal é complicado, né? Se a gente não desenhar bem direitinho, Se não especificar, não né? esquece o Exige que você preocupação para esse Conselho Aí Tutelar. poderia, sei lá, abrir aqui, vírgula, menores até 12 anos. Aí continuaria. E é o IFE. Depois do IFE, menor de 12 anos, vírgula. Aqui na lei usa menor, né? Crianças Até 12 anos. Crianças até 12 anos. Até crianças é até 12 anos, na verdade. Após acima de 12 anos, a definição já A é. razão da atuação, né? Entre o Conselho e o Ministério Público. Já é adolescente. Definição é atuação. Tratando-se de crianças. Porque aqui lá em cima, a gente fala direito de garantir da criança e do adolescente. Exatamente. Pois é, mas aí eu Só tem tirado do adolescente, já então garantia do direito da da criança. criança. Tira só o adolescente. Porque aí se tirar o adolescente já não, porque senão confundiria as duas coisas. Diz violação de direitos da criança. Eu queria sugerir, Pois não. doutor Léo, para que ficasse melhor ainda desenhado, e lá onde tem efetiva fiscalização,
mediante relatório, para que efetivamente seja feito um breve relatório dessa fiscalização. Não há um relatório do processo administrativo. Desde comprovada, Efetiva fiscalização mediante relatório. mediante relatório. Ela tira. Tira da criança, do adolescente. Tira Do adolescente. da criança, pode tirar. Tira, pode tirar. E embaixo também, tem do adolescente que saiu. O sistema de garantia é completo, né? Incluir a garantia criança e adolescente. Sim, aí tudo. Então, o Só sistema violação do Entendi. direito. Perfeito. Aí lá, fiscalização mediante relatório. lá embaixo, fiscalização Fiscalização mediante relatório. Não, antes da vírgula. Mediante relatório. Mais alguma sugestão? Já? Não. Sula, então, ficamos bem acertados. Passaria a ser a. Esses Seria 16, né? É bom já ir. Já está alterando aqui, né? Para não ter a súmula 19. Infância e juventude, maioridade. Merece homologação por despacho monocrático. É porque a fiscalização é a administrativa. A fiscalização. Merece homologação por despacho monocrático, promoção de equipamento de procedimento judicial fundado na maioridade civil do adolescente, quando cessa a atribuição do Ministério Público para postular medidas protetivas previstas no ECA. Aplicação desta maioridade. 18 anos civil. Isso aqui é no civil, né? Porque na quarta infracional ele segue até 21 anos de idade. Aqui, quando é medidas de proteção, medidas protetivas, são as medidas protetivas são cíveis. Tá? Claro. Acho que você sabe. Aí seria alguma alteração. Então a parceria seria 017. Súmula 20. Infância e juventude, acompanhamento e fiscalização do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar. Mestre homologação do espaço democrático, promoção de arquivamento e procedimento judicial, cuja finalidade seja o cumprimento e a fiscalização do processo de eleição de membros do Conselho Tutelar, na forma da resolução CONANDA 139, 2010, se no curso da investigação não restarem comprovadas irregularidades ou tendo sido apuradas falhas, estas têm sido sanadas. Cito duas vezes aqui. Eu acho que tirava só o segundo ciclo, né? Desde que estes sejam sanadas. Desde que essas tenham sido sanadas. Não é que isso segundo. Para querer tirar o ciclo. A mesma coisa, mas se terminar o gastar Ainda tem em cima também.
esclarecendo aqui aos colegas, antigamente o prevê essa fiscalização, mas não existia uma unificação das datas. E essa resolução do CONANA, em 2010, ela unificou a data, e em cada 3 anos temos eleição do Conselho Tutelar, está a mesma data, e é uma eleição geral para todos os Conselhos Tutelares, tem que ser geral para todo o Estado. E aí, cada fiscalização do Ministério Público, que é feito pelo Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, e a fiscalização efetiva do Ministério Público. E no curso, quando se abre esse processo de eleição, geralmente se abre um procedimento de acompanhamento das eleições. Na verdade, era para existir isso. Eu vejo poucos aqui chegarem a esses processos, mas chegam. Geralmente, quando chega no ano de eleição, depois do ano de eleição, falou, se recebe quase todos os processos de eleição do Conselho Tutelar. E aí, eu acompanhei várias vezes aqui em Fortaleza. E aqui, antigamente era ruim em Fortaleza, porque você tinha, cada 2 anos fazia-se, e eles eram salteados. Então, às vezes você fazia 2 vezes no ano, às vezes eles unificaram uma data só para facilitar tudo isso. Então, esse é o procedimento que normalmente acontece. Esse edital de eleição é publicado pelo Judiciário? Não, é pelo CONDICA, pelo Conselho de Direitos. Aí, normalmente, o Ministério Público fica fiscalizando ao final do mandato, porque 60 dias antes do mandato ele publica para 30 dias seguidos a fazer, tem que fazer a inscrição, né? Tem que fazer a inscrição. Então o MP vai fiscalizar a partir da publicação do edital. Se o edital prevê todos os requisitos. Exatamente. Na verdade, o que acontece quando está finalizando o prazo, na infância já fica atento, quando está acabando o tempo dos conselheiros, já fica atento para solicitar. Na época eu estava aqui em Fortaleza, na capital, na infância, eu já ficava atento, com 6 meses antes eu já comunicava o presidente do Conselho Tutelar, o presidente do Conselho de Direitos, que ele já vai verificar se está acabando o prazo, que a gente tinha que baixar os editais, tinha que ficar as regras, a gente discutir antes os editais, não dá problema. Normalmente eles fazem assim. Isso está se tornando quase uma eleição comum. É uma eleição comum. É uma eleição. Eu diria que eu estou dizendo acirrada, assim. Inclusive, um dos problemas dessas eleições que gera. Corre dinheiro. Corre dinheiro porque o vereador, o prefeito, vai lá e cita o cara. O cara acaba sendo um cabo eleitoral. Dele. Se tornou um processo politizado. Mas É. no interior, o prefeito, o vereador apoia o conselheiro A, B. Principalmente no interior. Aqui na capital é mais difícil, mas no interior. Um dos problemas é porque essa regulamentação do comando ela apenas unificou como é que é feita a eleição, mas ela não deu essas regras claras. O que você pode usar? Você pode dar transporte, você não pode alimentação para eleitores. Até porque o cadastro que eles usam é um cadastro voluntário. O TRE antigamente disponibilizava o cadastro dos eleitores. E aí houve um questionamento, eu me lembro mais bem, que eu disse assim, peraí, mas se a pessoa não é eleitor, não pode votar? Aí foi um questionamento que aí houve uma decisão do CONAN, inclusive, eu fui abrir uma informação do CONAN, na época o CONAN disse não, que o ideal é que fosse feito um cadastro. Então primeiro abre para fazer cadastro voluntário para votar, ou então complementa o cadastro do TRE e daí você faz. Ou seja, é necessário que o candidato seja eleitor naquele município onde vai se realizar a eleição para você trabalhar. Ou seja, se exige que ele more lá. E aí depende muito da regulamentação, aí por isso que é importante quando acompanhar desde o início, né? E esse seria o procedimento. Vamos lá para frente. Então essa seria a súmula 18. Agora vamos tratar de meio ambiente. Súmula 21. Meio ambiente. Poluição sonora, cessação da atividade, nossa, merece homologação por despacho monocrático, particularmente de procedimento extrajudicial que conclui pela cessação da atividade poluidora geradora de ruídos. Alguma alteração agora? Não. Então, essa foi 19. O cuida que você fala, envolve tudo. Até aquelas histórias daquelas igrejas, não sei o
É lógico. Atividade nociva, né? Se trata de poluição sonora. Sonora. Digamos, toda a palavra ruído, né? Ruído, por exemplo, tem. Eu peguei uma reclamação uma vez sobre os ar-condicionados do Norte Shopping. Assim. Que tem aquele prédio que fica quase vizinho ao Norte Shopping. E os condôminos passaram a reclamar do Norte Shopping por conta do barulho do ar-condicionado. É poluição sonora. Pois é, isso que eu digo, envolve tudo, né? Se bem que na lei não existe essa expressão. E aí, eu recordo aqui, Qual? eu fui... Dá ruído? Não, poluição sonora. Eu fui representado por ter praticado um crime de fraude processual pelo juiz da 7ª Vara Criminal, porque quando eu fiz a denúncia contra os donos do Marina Park, o artigo 52 fala causar poluição de qualquer natureza. Mas eu estava tão fissurado em fazer denúncia que eu coloquei causar poluição sonora. Na lei não existe poluição sonora, é de qualquer natureza. Sonora é uma das espécies dessa poluição, entendeu? E aí eu disse que eu tinha praticado crime de fraude processual para induzi-lo em erro para que ele recebesse a denúncia. Olha, eu tinha que receber a denúncia porque estava causando poluição, não porque eu escrevi, transcrevendo o texto legal do artigo 52, sem querer, sem me aperceber, escrevi o nome sonoro. Qualquer tipo de ruído como está. Então, a atividade no caso seria poluição de meio ambiente, poluição de qualquer natureza. Como é que está no texto da lei? O 52 dele? Agora eu fiquei na dúvida. O que tem na causa? Eu acho que é a causa. Você fala a poluição sonora da lei ambiental? O 52? É o 54. 54. Como é que diz, não, por favor? É poluição de qualquer natureza, atmosférica, hídrica, né? Ela é Não, generalizada. mas ela só vai até qualquer natureza, não é? Ela não desce a detalhes. Parece que é. Peraí que eu vejo já aqui. Mas Você internet, acredito que sim. Eu vi aqui. A gente pode, inclusive, colocar, né? Porque aqui, ó, eu estou falando de poluição sonora aqui, poluição atmosférica baixa. Podia fazer uma só, né? Poderia ser uma só, poderia ser uma só. Uma só. Exatamente. Dois sobre uma só. Uma só. Exatamente. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana e que provoquem a mortalidade de animais e destruição significativa da flora. Pronto, para qualquer natureza. Pois é, então a gente poderia unificar. As duas fazer uma só. Fazer uma só. Lá, vamos fazer. Meio ambiente, poluição, né? De qualquer natureza. Tira o nome sonoro e tira o nome atmosférico. De qualquer natureza. Qual o texto da lei? Deixa a lei, não é isso? Qualquer natureza. Qualquer natureza. Qualquer natureza. Essa é uma atividade nociva, né? Tem, né? Se colocasse aqui nos pastos, não cai com restrição, tem cumprir essa atividade poluidora. Sério? Exato, compreende tudo aí. Já acaba de ruído. De ruído. É isso que eu digo, eu acho que no final, você deveria colocar o final da 22. Copia e cola lá. Se ficar comprovado nos atos da cessação das emissões. Não, bota aí. Se ficar comprovado. Aí bota tudo aí, né? Exato. Final aí. A complemento do artigo. Isso, da lei ambiental. Aquele de atmosférico, como é? Atmosférica, hídrica. Mas aí ele vai anotando aí. Agora, a lei só fala de qualquer natureza, ela não especifica. Pois é, aí a gente bota os limites legais para atividade poluidora. Aí você botaria aqui a a cessação das emissões poluidoras dos limites legais. Não, qualquer natureza, vai se já está. Qualquer natureza. Não, vai tirar o dela. Tira aí. É exatamente isso. Qualquer natureza, né? Se ficar comprovada esses autos, a cessação da atividade poluidora. E a gente pode até às vezes. Pois é. Não todas. Não abrange tudo, não? Sim.
A gente às vezes pensa que essa poluição sonora não é grave, mas veja bem, na época lá tinha o Ceará Music, houve morte. Lá Sim. em Santa Casa de paciente que estava numa unidade. Os pacientes com câncer, houve morte. E agora eu fui com isso recente, porque eu fui para o interior, passar o carnaval, no outro carnaval, e lá é zona rural, um sítio afastado da cidade, mas o meu vizinho resolveu colocar um som de volume excessivo até 7 horas da manhã no dia seguinte. Então eu não dormi. Eu não reclamei. Mas eu não dormi. Poluição sonora. Né? Quer dizer, isso afeta muito na saúde do ser humano, essa poluição sonora. Outra coisa que é nosso filho, a audição. Você não dorme bem, você fica com Você está estimulando o continuamente e consequentemente aquele já que conclui pela sensação das atividades comidoras geradoras. Eu acho que poderia morrer bem na sensação das atividades comidoras. Não precisa Desse gerado. Pode tirar geradores. Pode tirar o gerador. Engloba. Pronto, aí acaba tudo. Pronto, aí fica bom. Aí a minha. Fica bom assim? Tá ótimo. Aí compreende tudo. Tem dúvida. Essa seria a 19. Inclusive, aqui só para nossa informação, né? A Prefeitura Municipal editou uma lei assim, recente sobre a poluição sonora no caso das igrejas. E acabou por isentar essa questão em face da liberdade religiosa, né? Os promotores do meio ambiente, inclusive, quando vão fazer um parque, fazem com as balizas muito curtas, né? Já até provocaram aqui para que se entrasse com a ADI, né? Em face da lei municipal. Mas um tribunal. Não, municipal. Aí um tribunal de justiça. E aí o que acontece? O Tribunal de Justiça, quando da apreciação da ADI, né? Ele considerou o Ministério Público Estadual parte legítima, porque nós não estamos no rol daqueles que estão legitimados na Constituição Estadual. E isso preocupa institucionalmente o Ministério Público Estadual não poder fazer isso, né? Era passível de representação, né? Para que a gente pudesse voltar a ter essa legitimidade, né? Porque nós falamos do meio ambiente. Então. E aí é uma poluição ambiental do tipo sonora. Exato, exatamente. Você vê isso, só tipo de informação. Então, meio ambiente, poluição, qualquer natureza, cessação de atividade nociva, oferece exploração de plástico prático, guarda-guarda, duplas, substituição e cumprir a cessação de atividade poluidora. Perfeito. Cabe todos os cabe por aí. Vamos para 23. Meio ambiente. Dano ambiental, comprovação de reparação do dano, ausência de elemento para a Prefeitura de Ação Civil Pública. Merece homologação por despacho burocrático, o arquivamento do procedimento judicial, quando reparado o dano ambiental e não havendo base para a postura de ação civil pública. O inquérito civil público pode ser arquivado sem prejuízo de eventuais providências penais que o caso comporte. Eu acho que aqui a gente poderia crescer as penais, né? Porque muitas das vezes que a gente recebe aqui, principalmente do IBAMA, tem visto isso, que eles dizem que o cara, por exemplo, devastou uma área lá. Aí a parte criminal e a parte civil. Aí o cara chega e diz que na parte civil ele reparou o dano. E não existe embasamento legal para a apuração do crime. Aí você juntaria as duas coisas. O inquérito civil pode ser arquivado sem prejuízo de eventuais providências penais no caso comporte. Pois é, mas e se não comportar? Aí você vai ter que trazer para o plenário, entendeu? Não. Se comportar, tudo bem. Ele vai promover lá a denúncia para fazer a transação. Mas no caso de não comportar, aí a gente teria que homologar todo mundo juntos, se
Se aducível pode ser por despacho democrático, o crime também. Se fala na questão do crime, homologar o despacho que determinou o arquivamento lá, Sim, monocraticamente, né? ele entendeu, porque quando vem aquelas denúncias, elas vêm geral. Ela não vem que aqui estou aberto o processo contra o Zé Wilson para apurar a parte civil do dano ambiental. E aqui eu estou abrindo outro processo para apurar a parte criminal. É um procedimento só que tem os dois desmembramentos. Se ele tem crime, ele oferece a denúncia e pronto, morreu aqui. E se não tem crime, ele faz o arquivamento também. E pode ocorrer também, doutor Jefferson, inclusive ontem eu votei um processo assim. Ele mandou estar o que é. Depois que ele receber, que ele vai fazer o juízo interdistrital ou não, e vai oferecer a denúncia. Né? Então, acho que a gente pode modificar para que faça a Quando é um inquérito, o cara que vai na judiciária. Mas ele instaurou o inquérito. O delegado mandou uma notícia, comprovando que instaurou o inquérito. Daqui que esse inquérito vá ser instruído e remetido à procuradoria, vai durar 30, 60, pode durar um ano. Então a gente não pode ficar com um processo sem arquivar. As pessoas quando voltam o inquérito, esse inquérito foi ele lá e concluiu que não vou denunciar. Aqui, lá. e o judiciário. Mas eu estou falando dessa situação. O que eu falo é o seguinte, por exemplo, às vezes a própria. Tem duas situações. Nós temos a resolução 52, recentemente aprovada pelo órgão especial, né? E temos, assim, um histórico dessas questões relativas a arquivamento de procedimentos criminais. Por exemplo, no caso do inquérito policial, o promotor entendendo que não há elementos, ele determina o arquivamento e apresenta ao juízo perante o qual ele oficia, sem problema. A alteração, com a evolução, veio no PIC, né, que é o procedimento investigatório. Se o promotor instaura o procedimento investigatório hoje, ele também não acha elementos, determina o arquivamento, hoje, atualmente, ele deve mandar para o conselho, exceto se no PIC ele pediu alguma medida judicial ou então fez acordo de não persecução penal. Aí vem para o conselho, o colegiado aqui apreciar, né, nesses dois casos. E outra coisa, muitas das vezes, tanto nesses procedimentos judiciais, tanto pelo IBAMA como pela CEMAS, eles fazem a descrição do fato e no tocante à área criminal, ele diz não há evidência de crime ambiental. Aí, o colega recebeu isso aqui, mas já a matéria está datada. Entendeu? O colega vai dizer se realmente não está comprovado, né? Se não está comprovado o crime ambiental, aí o colega vai arquivar e pronto, que não vai nem abrir inquérito, não vai nada. Se a própria notícia que ele recebe já vem dizendo que não tem crime penal, né? E aí nós já homologamos. Aí a gente homologa com o despacho democrático. É isso que eu estou sugerindo. Uma redação que já englobasse as duas situações. Eu entendo dessa forma. Então, onde colocaria isso? O inquérito pode ser arquivado. Eu acho que meio ambiente, dano ambiental, comprovação da reparação do dano. Aí quando ele botar barra, né? Sei lá, segura-se barra, O número da súmula aí que nós estamos, dos três. Ausência de elementos iniciados para a procura de ação penal. Então, ausência de repercussão penal também, A né? ausência de repercussão penal, não comprovação de crime ambiental, pode até botar. Comprovação de reparação de dano. Não comprovação de crime ambiental, né? Depois do dano, aí ponto. Não comprovação. Repercussão criminal. Repercussão criminal. Ausência de repercussão criminal. Isso. Ausência de repercussão criminal. Exatamente, também é um livro. Ausência de repercussão criminal. Ausência de repercussão criminal. De repercussão criminal de crime. De repercussão criminal. Ausência de repercussão criminal. Ausência da lei, ausência da lei. Tem ausência de duas vezes. Não, pode chutar a ausência de repercussão criminal e de elemento. E de elemento.
para propósito de punição civil pública ou criminal. Para propositura. Porque você está dizendo reparação de dano e ausência de repercussão criminal. Aí, para propositura. Ausência de elementos, para produzir assistência pública. E de persecução criminal. Aí já passa a ser persecução criminal. De persecução criminal. E de persecução criminal. Mas não é repressão, é de persecução. Comprovação de reparação de dano, ausência de elementos para possuir da assistência pública e de perseguição criminal. Essa homologação dos fatores mais práticos E ou ação penal, agora aí sim. E ação civil pública e ou ação penal. Porque tem que fazer referência ao que está em negrito lá em cima, né? Que é ação civil pública e ação penal. O inquérito civil pode ser arquivado. Ponto final, né? Pode ser arquivado ponto final. O inquérito civil pode ser arquivado. Pode ser arquivado, terminou aí. Para e arquivado. Porque a gente está falando já de penal lá em cima. Para e arquivado. Pode ser arquivado ponto final. Parou aí. Assim fica melhor. Leu aí que você fez aqui. Meio ambiente, dano ambiental, comprovação da reparação, comprovação de reparação do dano, ausência de elementos para a construção da ação pública ou de perseguição criminal. Merece a homologação do despacho contrato para o pagamento de procedimento judicial quando reparado o dano ambiental e não havendo base para a construção da ação pública ou ação penal, o inquérito vai ser arquivado. Quer dizer, pode ser. Pode e deve. Pode e deve. Seria a sua. Eu acho que não é possível, pode mudar. Inquérito civil. Mas é um espaço contrário. Mas o inquérito civil. Ou procedimento. Não, o que eu estou dizendo que pode ser arquivado, ele já está arquivado. Ele já está. Aí já é a homologação. Aqui já é homologação. Deve ser homologado. Você já está no espaço homologado, merece homologação do espaço homologado. Aí já tem sim. Não, eu estou dizendo aqui no final, rapaz. O inquérito civil pode ser arquivado. Não é um inquérito civil. É homologado. O arquivamento pode ser homologado. Se tirar o inquérito, pode ser arquivado, já contém. Pois é. Essa homologação é Merece homologação aqui, vou falar com você, né? Com o espaço homologado. Então, procedimento judicial. Procedimento judicial. Aí então pode ser aquilo aí, pode ir na discussão. Vai na ação penal. Ponto final aí. Homologação civil pública. Ele está em cima já. Já está lá. Porque se o conselheiro entender que há elementos para a proposta penal, ele vai ter que designar, aliás, o próprio geral vai ter que designar um outro promotor para não ter independência funcional. Mas a gente homologa. Tá bom. Alguma sugestão mais? Essa seria a tudo, né? Para 24. Probidade administrativa. Probidade administrativa, prescrição e ausência ou impossibilidade de comprovação do dano haverá. Até os casos básicos, né, do TCM, né, do TCM. Merece homologação por despacho democrático,
Diga aí, doutor Gilberto. Ótimo. Bom dia, doutor Gilberto. Como é que está a Vossa Excelência? Ele não responde. Certo. Não responde porque está quebrado. Tem por aqui. Pode ir, doutor Gilberto. Probidade administrativa, prescrição, ausência ou impossibilidade de comprovação do dano erário, merece homologação por despacho monocrático, o arquivamento do procedimento extrajudicial que apura improbidade administrativa se no curso da investigação ficarem comprovadas a prescrição, ficar comprovada. Não, fica aí. Lá tem que As ausências ficarem comprovadas a prescrição da ação regulada pelo artigo 23, 2 da lei tal, e a ausência ou impossibilidade da comprovação do dano erário. Galera, agora aquele terceiro também tem área criminal, né? Todos os terceiros têm área criminal. Entendeu? Porque naquela hora eles analisam a parte criminal. Criminal também, se está prescrito ou não. Pegam a licitação, aquela. Da lei da licitação, da lei administrativa, são as possibilidades, Ou a ausência, né? Não, tem que ser como, né? Comprovação de dano com ausência de indícios para a proposta de publicação. o mesmo mote que a gente colocou em cima. Ausência, o mesmo que colocou em cima. A ausência de elementos para a proposta de publicação penal. Esse elemento Eu acho que era melhor. Está bem como, né? Não? Mas já tem Bem ausência aqui, já tem Não? ausência. até ausência. Bem como. Eu queria que está bem como. Questão ausência ou impossibilidade de comprovação do erário. Primeiro lá em cima a gente tem que contar a história do crime. Colocar. Probidade administrativa, prescrição, ausência e possibilidade de comprovação de dano ao erário e lá em cima, não, depois de erário. Está embaixo disso. E Ausência de repercussão penal. ausência de repercussão. Ausência ou prescrição. Né? Sim, é uma ausência. Ausência. Não, porque a prescrição já É, está não, ali. já tem lá em cima, já tem lá em cima. Eu já tenho ausência. Pode ter a mesma coisa, cara. De diferenciação do criminal. Pronto. Eu já tenho ausência. Tem ausência em cima. Precisão e possibilidade de comprovação do erário. Prescrição e É a ausência de elementos para a percepção. Ausência de elementos para a percepção. Ou então de indícios. De elementos ou indícios. Para a percepção. Prescrição. Ausência ou Existência de elementos. inexistência, né? ou É inexistência. melhor. Inexistência. Exatamente. Porque aí englobaria a prescrição também, né? Também do criminal. É. Porque pode ter elementos, mas está prescrito. É isso que eu digo, englobaria tanto a prescrição como a falta de elementos. Então, não tem elemento nenhum, não foi nem pela prescrição, né? Porque não tem mesmo elemento de indício. Tem indício de que houve crime. Isso. Aí tem que mudar o final também. E elementos para a percepção penal. E elementos. Para a percepção penal.
deve ter sido publicado. Eu faço a fechar, eu achei que está ótimo. Quem gosta tudo, igual Tem outro lugar de início de crime, se está escrito, eles podem usar. Isso aí, então, passaria a ser a 20. 21, né? 21. 21 anos. Ou 25. Compromisso Tá justamente com dano a interesse ou direito de fundos coletivos ou individuais homogêneos, celebração e tempestamento de conduta, digo executivo extrajudicial, as necessidades dessas figuras, homologação do espaço democrático, a promoção de armamento e procedimento extrajudicial instaurado para apurar notícia de lesão a interesse ou direito de fundo coletivo ou individual homogêneo, se no curso das investigações for celebrado tempestamento de conduta ou investigado para cumprimento da legislação específica, para prevenir, cessar, reparar ou compensar os danos causados, assinalados prazos para cumprimento das cláusulas fixadas no mútuo descumprimento, o qual reforço do executivo extrajudicial nos termos do artigo da lei federal, tornando desnecessário. Agora eu acho que tem que incluir a história do TAC de acompanhamento, né? PA de acompanhamento. Poluição. Danos, interesse e fundos coletivos, individuais homogêneos, celebração de termos de conduta, eu acho que tem muito amplo, sabe? Amplo. E aí você teria que botar aqui, deveria botar aqui, não, porque instalação de procedimento de acompanhamento. Né? Esse assunto aqui, ela pegaria inclusive as outras que a gente já aprovou. Né? Eu acho que pode retirar esse assunto. Eu acho que deve estar de bom tamanho. As outras também eu li e não vejo muito sentido. Eu acho essa aqui muito ampla. Porque isso aqui fica muito geral. Cara. É geral demais. Eu acho que ela abrange muita coisa que já está especificada em Nos outros. E é das questões que a gente escreve com esses outros. Acho que havia necessidade. Também acho. A gente tiraria essa e as outras duas que já postei, a 26 e a 27. A gente ficaria bom só nessas aí, com essas subs, até a 21, já estaria em bom tamanho, nossa. E a gente incluiria só aquela do lá, sugestão dele, aquela aí, não. Retiraria o princípio. É isso. Porque são muito amplas e Está muito genéricas. E outra coisa, dá para ser regulamentado também a situação. 25 e 26 é certo, existiria dessa. Porque também aqui, cara, aquele negócio da concepção criminal, né? Eles estão para regulamentar isso, embora tenha aquela representação da OAB, né, pela institucionalidade, e da própria Procuradoria Pública, né, questionou, mas está sendo regulamentado por todo mundo. Pois é, vamos aguardar. Acho que está bom desse tamanho, né? Só incluir um assunto que ele colocou na minha sugestão. Pronto, obrigado, Valério. Eu tenho um pesar para qualquer dar para cá, mais fácil. Porque assunto, vamos digitar agora. Digita aqui rapidinho, seria 22. Então a gente tirar Essas outras são genéricas. São genéricas as outras finais. Posso? 22, vai dele, vai copia. Ah, tá. Deixa eu ler aqui para. Vai dando ele copia. Seria essa agora que ele vai botar aqui. Pronto, Xana, por gentileza. A decisão de arquivamento Vai na matéria. criminal. A decisão de arquivamento de procedimento investigatório criminal.
põe o fiozinho aí e bota pique. Em face do artigo 20, parágrafo 2º da resolução número 52/2019 do órgão especial do Colégio de Procuradores. Vírgula, publicada no Diário Oficial do Ministério Público de 14 de janeiro de 2019. Não precisa nada. Ok. Será encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público, exceto aqueles que tenham havido adoção de alguma medida judicial e as promoções de arquivamento de procedimento investigatório criminal e de inquérito policial amparadas em acordo de não persecução penal. E não persecução penal. Vírgula. Quando deverão necessariamente serem apresentados ao juízo competente nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal, vírgula, ficando cancelada a súmula número 5/2017 deste Conselho Superior do Ministério Público, explicando o que acontece. Nós já tivemos várias resoluções disciplinando o procedimento de investigação criminal. Poderíamos até dizer que nós somos o pioneiro, né, nessa questão, com a resolução número 1 do ano de 2006. Essa resolução número 1, ela até se antecipou a do Conselho Nacional, que foi a 13, né? Mas aí, depois dessa resolução número 1, veio a resolução número 3 de 2009, onde determinava que nos arquivamentos de inquérito pudesse ir para o juiz competente e as investigações criminais para o órgão do Conselho Superior do Ministério Público. Essa discussão, desde que a Constituição de 88 ela foi promulgada, ela foi objeto aqui de discussão do Conselho e houve várias súmulas, podemos dizer assim, várias discussões nesse sentido. E aí houve umas 2 súmulas anteriores, culminando com a súmula número 5. Recentemente, o órgão especial se reuniu e decidiu alterar a resolução número 3 de 2012, que trata do procedimento, da tramitação do procedimento de investigação criminal no âmbito do Ministério Público. Pois bem, até aquela resolução, os procedimentos, tanto o inquérito como o procedimento de investigação criminal, o promotor teria que apresentar o juízo perante o qual ele oficia. Com a nova resolução, a 52, ela modifica, ela diz, não, de agora em diante, o promotor, os inquéritos policiais e os procedimentos de investigação criminal instaurados, desde que o promotor, principalmente os procedimentos de investigação criminal, não tenham sido objeto de medida judicial ou não tenham sido objeto de acordo de não persecução penal, eles poderão vir ao Conselho. Agora, se no curso do PIC o promotor pediu uma medida judicial, se o promotor realizou um acordo de não persecução penal, ele tem que apresentar ao juízo perante o qual ele oficia. Como a súmula número 5 do nosso Conselho
ela estava realmente em descompasso com a alteração feita na 52, nós estamos propondo essa aí de maneira a adequar à legislação atual. O regimento fala em cancelada, eu até pensei em revogada, mas depois estava lendo o nosso regimento lá, na parte de sumas, ele fala canceladas, mas aonde é? Não estou sabendo, eu vi isso aí. Ó, poderão são revistas, alteradas ou canceladas. Isso, pronto. Doutor Irã, aqui me assalta só uma pequena dúvida na questão da palavra adoção. Eu indagaria a Vossa Excelência se nós substituíssemos a palavra adoção por implementação. E eu explico, porque o promotor pode até ter pedido alguma medida, mas o juiz pode não tê-la deferido de forma expressa ou de forma implícita. Ficou sem decidir, deixou o processo dormitando os arquivos, né? Ele pediu a adoção, mas não foi deferida de forma expressa ou implícita. Porque se tiver a palavra, a expressão implementação, é porque realmente o juiz implementou, o juiz decidiu, concedeu. Entendi. A percepção? Entendi perfeitamente. Agora, Tosete, a resolução 52, ela fala na palavra adoção mesmo, né? Outra coisa, na medida em que o promotor ele vincula o procedimento ao juízo, ele, de certo modo, fica, assim, vamos dizer, atrelado de maneira a pedir o arquivamento ao juízo perante o qual ele oficia. Foi esse o espírito da resolução. Exatamente essa. Ele pediu a adoção de uma medida. Certo. Está lá 6 meses, o juiz não decide. Aí ele entende que é o caso de arquivar, né? Aí certo. Vai remeter para o judiciário ou para a gente. Porque ele pediu a adoção e o juiz não despachou. Certo. Então ele teria que fazer o quê? Desistir e vir. Está entendendo? Como se ele pede uma quebra de sigilo telefônico, etc. O juiz, de alguma forma, teria que atender aquele pleito, né? Ele passa 6 meses, o juiz não defere nem interfere. Fica lá, dormindo na sala judiciária. E aí ele, eu estou agora convencido de que não era, nem se eu vou realmente promover o arquivamento. Aí ele vai ficar na dúvida, eu promovo perante o judiciário ou perante o Conselho Superior? Sim, entendi. Não está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que pela redação da norma aí, Certo. é o seguinte, só será encaminhado para o Conselho, certo? As que não tiver medida judicial. Pois é. O requerimento, então, de qualquer medida judicial. Eu acho que era assim, será merece homologação do despacho democrático a promoção de arquivamento de procedimento de investigação em face da resolução 20 para o segundo artigo Da resolução 52, né? do órgão especial. Encaminhada ao Conselho Superior, ela já foi encaminhada, certo. não será. Ela já foi encaminhada para cá. Sim, certo. O arquivamento do colega já foi encaminhado. Certo. Aí, Encaminhado ao Conselho Superior, no caso. encaminhado, tira o será lá embaixo. Procedimento investigatório criminal, arquivamento. Aí, tira o será. Encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público. Porque essa exceção, ela já não vem. E medida judicial também, né? Ela já não vem. Certo. A medida judicial e a promoção do arquivamento do inquérito direto, ela não vem para cá. Isso. Ela vai para o juízo. Isso. Porque a mesma, se houver o acordo da não persecução penal, ele vai para a homologação do judiciário. Ou não? Está entendendo? Entendeu. Então ele não vem para cá. O da 52, doutor Zé Vicente, diz assim, ó, a decisão, doutor Ziete, a decisão de arquivamento de procedimento investigatório criminal em que tenha havido adoção de alguma medida judicial e as promoções de arquivamento de procedimento investigatório criminal ou de inquérito, amparadas em acordo de não persecução penal, serão necessariamente apresentadas ao juiz competente nos moldes do artigo 28 do CPP. Então eles não vêm para cá. Claro. Mas por isso que eu digo que eu acho que é desnecessário você botar, exceto aquelas Mas, que doutor José tenham Luiz, na vida, adoção de alguma medida. Mas Porque é- as que tenham na vida, elas não vêm para cá. doutor José Luiz, se der a Mas minha no PIB, como dúvida. você bem falou, é importante a gente desenhar bem para uma... Mas se entenda a minha dúvida. O promotor de justiça solicitou
uma medida cautelar. Passou 6 meses, o juiz não despachou, simplesmente não deferiu e também não indeferiu, está lá parado. E a gente se conversou, não tem nada nessa, não. Mesmo eu tendo pedido, por exemplo, eu quero decidir o telefone, eu vou arquivar isso aqui, porque eu não tenho. E aí ele vai pedir ao juiz ou vai mandar para o Não, conselho? é isso que eu estou dizendo. Veja bem, não houve. Houve o pedido, mas não houve a jurisdição. Não houve, não Aí se manda conclui pra cá. a jurisdição, ele manda para cá. Porque ele, é a mesma coisa de eu chegar e dizer assim, eu peço a quebra do sigilo, aí o juiz queda-se, calado. Aí eu, de uma outra forma, continuo a minha investigação e atinjo o meu objetivo. Eu chego lá e pedi desistência daquele processo. Pronto. Eu não tenho mais interesse naquilo. Para que ele vai mandar isso daqui para o juiz? Perfeitamente. É lógico, né? Você tem essa lógica. Entendeu? Entendi. Então, no caso, ele entraria com requerimento, só esperando o exame, a decisão do exame daquela promoção que ele fez. Mas o relator dele vai colocar por isso. O relator ele vai dizer que, muito embora tenha havido a judicialização de quebra de sigilo bancário, telefônico, o que for, não houve pelo juízo a sua manifestação. Manifestação judicial, né? Não houve. Aí não tem necessidade de pedir para o juízo. Se o juiz não concedeu nem a tutela, ele vai fazer a homologação de uma coisa, porque não tem porquê para ele. Perfeito. Tá? Sim, eu ia falar que acabei de ler agora, exatamente. É o parágrafo 2º, né? Ó, é isso que eu digo, ó, essa parte aí, ela não vem quando houver qualquer... Essas duas hipóteses. Quando houver a hipótese dessas duas situações, ele já não vem para o conselho. Perfeito. Ele vai ter que ir direto para Entendi. lá. Então, voltando para a sua lei. Eu de fato, eu recebi, o doutor Léo também já recebeu, 2 procedimentos em que o promotor ele tinha realmente pedido a medida judicial, mandou, nós tivemos que devolver, né? Veio na resolução. Inclusive, eu recebi do Nelson, eu recebi uma consulta do Nelson Gesteira, Certo. lá do link, um tocante a isso. Ele chegou e disse, rapaz, o problema é o seguinte, que alguns juízes entendem que não houve atuação judicial. Certo. Não havendo atuação judicial, o Ministério Público arquivar dele. E essa que eu acho que é para ser assim mesmo. Sim, sim. Se não houve atuação judicial, por que eu vou autonomia, colocar né, o Judiciário para gente? homologar uma coisa que só está no âmbito do Ministério Público? Certo. Para que a intervenção? Não, né? Foi para isso que a Constituição Mas, veio, né? E Então é por isso que eu E o sugeriria Conselho- que a súmula parasse lá no... lá sem botar as 2 exceções. Sem botar as exceções, Só porque que só as não tem- exceções não vêm. Viesse aqui para o Conselho, né? Eu quis apenas, como o senhor falou aqui inicialmente, ser bem mais pontual para que o colega não tenha mais dúvida quanto a isso. Mas se é esse o Tu tá entendendo? interesse do colegiado, assim seja. Essa parte, exceto aquelas que tem, mas essa daí já não vem. Eu já estou dizendo só as que vem. Tudo Mas bem, não precisa. ok. Aí ficaria só ficando cancelada a súmula 2, você deixava só o final do cancelamento. Ok. Nessa colocação do processo, nos casos previstos no artigo 20, parágrafo 5. Pronto, não, aí você deixa. Não. Encaminhado ao conselho. Aí você vai tirar as Ah, sete. tem uma exceto ali, ó. Já. A partir da terceira linha. A Exceto partir das apenas- sete até fica cancelado. Para e fica cancelado. Certo. Tirei. Até CPT. tá lá. Pronto. Pronto, tirei. Ficando cancelada a sua assim. Ok. Não é isso que você queria? Beleza. Hã? Tá ótimo. Não cancela? Cancela. Não, você tá- Fica concisa e clara, né? Aqui pelo menos para nós. Eu acho que o texto de cima também acho que não precisa mais Do 20 para o segundo, né? Ai, não precisa. Eu só... Pronto, aí seria a súmula 20. É a súmula, qual seria o nome? 22, né? Ó, porque o artigo 20, parágrafo 2º, não fala, né, que não virá para o conselho, nem seguido. Tá aí, ó, bem na frente. A decisão de arquivamento de procedimento investigatório criminal em que tenha havido a adoção de algumas medidas, né, judicial e a promoção de arquivamento de procedimento investigatório criminal e inquérito policial, amparadas em acordo de não persecução, serão necessariamente apresentadas ao juiz competente. Não, é isso que eu tô dizendo. Aí
Já abarca lá. Com certeza. Ele está dizendo que quando o PIC vier para cá, em face disso aí, de ter havido qualquer dessas hipóteses do parágrafo 2º, a gente pode homologar o arquivamento direto. Peraí, vamos. Isso já constatar o juízo, não é para a gente conselho. Não, cara. Merece uma O homologação. que a gente está falando é o seguinte, os arquivamentos de PIC, que não houver isso aí, que não tenha havido isso aí, ele não vai para o juiz não, ele vem para o conselho mesmo. Ele estaria encaminhado ao conselho. Isso constatar. Está escrito ali, deixa claro. Claro que deixa, meu amigo. Ele está dizendo assim, ó, merece homologação por despacho monocrático, a promoção de arquivamento de procedimento investigatório criminal em face do artigo 20, parágrafo 2º Já da excetua resolução. as duas situações. O que é o artigo 20, parágrafo 2º? São as duas situações de que ele deve ser remetido ao juízo. Então, se ele não remete ao juízo, ele tem que mandar para o conselho mesmo. Que aí está lá embaixo, ó, encaminhado ao Conselho Superior Administrativo. E em caso de equívoco, se o colega já tira alguma medida e mandar para a gente levar o exemplo que for completamente oficial. Sim. Tá bom. Mas é isso Como o que doutor já fez. o que ele está dizendo é o seguinte, que se o procedimento investigatório criminal encaminhado ao Conselho não está nas hipóteses do artigo 20, parágrafo 2º, Sim, senhor. poderá ser homologado direto para o Conselho. Isso faz homologar. Não vejo nenhuma. Vou ficar melhor assim, não, doutor? Excetuando-se os casos constantes no artigo 20 para o segundo. Nessa parte, Mas faça porque ele está Em encaminhando. face, eu estou mandando lá, o artigo já diz. Aí, os impostos, né? Ele só pode encaminhar para cá Se não o que ocorrer não isso. ocorrer essa situação do artigo 20, parágrafo 2º. Ou seja, quando não tiver nenhum pedido de medida judicial, é um procedimento administrativo Simples. simples. Como outro qualquer. E muito embora seja um PIC, claro. Isso aí pode ser até interpretado. Muitas das vezes que eu converso com os colegas, eu digo o seguinte, vocês têm que ter cuidado no PIC, porque o PIC, muitas vezes, vocês instalam o PIC como um preparatório. Pronto. O preparatório, como não existe a figura do preparatório na área criminal, Isso. é o PIC que engloba tudo. O PIC engloba a notícia de fato, o preparatório, o PIC criminal vai com tudo. Vai com tudo. Mas se ele não entender de tomar nenhuma medida judicial, ele arquiva o PIC e manda para o conselho. E uma questão bem clara, né, que fica aqui, que não acredito que nós já pegamos alguns casos. Por exemplo, a resolução 36 de 2016, ela trata de procedimentos extrajudiciais finalísticos de natureza civil, que é a notícia de fato, o procedimento preparatório, o procedimento administrativo, o próprio inquérito civil, né? E especificamente para criminal, na verdade, aí é o procedimento investigatório criminal, que a regência é justamente é outra resolução agora alterada, que é a resolução número 3 de 2018, de 2012, alterada pela 52 de 2019. Né? Eu entendi o questionamento que não ficarem botando aqui já, não, aqui. Só pra gente bote ali, em outra letra aqui, ó. Pronto, aí. Nessa homologação de parte monocrático, excetuando as hipóteses do artigo. Pronto. Rapaz, não existe. Porque ele já remete. Porque ele já se. Ele remete lá para as Ele não hipóteses. pode mandar. Eu vou excepcionar o que ele não pode fazer. Eu estou excepcionando o que ele não pode Ficaria fazer. mais claro, eu acho. Eu acho que aqui, ó, você pode botar, se você quiser esclarecer, a promoção do arquivamento de procedimento investigatório criminal, PIC, por força das disposições do artigo 20, parágrafo 2º, encaminhados ao Conselho Administrativo. Porque não pode ser excetuando. Você não pode excetuar uma regra que está lá. Não. Ele está dizendo em face. Ele está dizendo fundamentar, pois ele não pode fundamentar. Fundamentar não adianta, cara. Mas não vem, Sandra. Nas hipóteses do artigo 20, ele não pode encaminhar. merece homologação. Fácil. Parece fácil, a fundamentação é fácil da
Doutor Zé Wilson, se colocasse aí excetuando, era, em outras palavras, era dar ênfase àquilo que já estava aí escrito. É só dar uma ênfase, entendeu? As impostos do artigo. Não traz prejuízo. E mais uma vez eu volto a dizer, nosso pessoal, né, é bom desenhar bem direitinho para não ter problema. Mas não é tão pensar que Sim. É sim. Eu duas vezes aí que era na artigo agora, passo, não passa mais de agora. Porque o cara vai ter a impressão, cara, de que se for tentar as hipóteses do artigo 20, ele teria que mandar para o conselho deliberar pelo colegiado. E não individualmente. Colegiado, não individualmente. Não individualmente. Mas Não fica claro que ele não terá que enviar e que não será tomada a providência pelo colegiado e não pelo conselheiro individualmente. eu acho que remeter ele para o artigo 20 lá, ele vai ter as hipóteses. Então, se vocês vão tentar com outra relação, o pique plural. Deixa eu repetir o texto. Vai. Mas Merece homologação por despachos monocráticos a promoção do arquivamento do procedimento investigatório criminal. Pode assim, determinado por força das hipóteses. Se botar determinado por força das hipóteses, aí você vai dizer que é por tudo isso aí. Excetuado as hipóteses do artigo 20. É isso que eu digo, se você está excetuado as hipóteses do artigo 20, ele já está, ele não fez de qualquer jeito. Não é determinado. Não, a gente tem que encontrar alguma coisa que diga o seguinte, que quando o PIC não se tratar, certo? Da hipótese do artigo, das discussões do parágrafo 2º do artigo 20, é isso que o Irã quer, para fazer o cancelamento da súmula 5. É isso que tem que encontrar. Só que... Doutor Zé Wilson, a questão é que essa súmula, nós temos que ver o destinatário final dela. Nós sabemos que nós vamos fazer um simples desse parte monocrático, mas realmente o destinatário, que são os colegas promotores, tem que saber o que é no Conselho e o que é no Poder Judiciário. Isso tem que ficar muito claro para eles. Pois volte aí. Volta aí. falta um termo adequado. Falta um termo adequado. merece uma relação do Passo Monocrático, a formação do regulamento, do procedimento investigatório criminal, as hipóteses do artigo 20, excetuando o passo único. Eu acho que a sua redação original está melhor. Pois é, ela pode até estar assim, pode dizer assim, redundante, mas é adequado para a situação. Eu vejo. Porque tem que deixar muito claro que o colega promotor o que é daqui, o que é de lá. Como eu tentei, preocupado, eu disse: olha, a decisão de arquivamento de procedimento investigatório Eu criminal. acho que se a gente botasse o contrário, né? Se a gente botasse assim, procedimento investigatório criminal encaminhado ao Conselho Superior do Ministério Público, certo? Por não aplicação do disposto do parágrafo 2º do artigo 20 da resolução. Procedimento investigatório criminal. Encaminhado ao Conselho. Está dizendo que ele já foi encaminhado ao Conselho. Certo? Por força da não... Mas ele só vai encaminhar, doutor Celso, nos termos que nós estamos aqui decidindo. Pois é. Ou para lá, o que tem medida judicial, ou para cá, o que não tem. Pois é, Então mas será esse- encaminhado porque ele já encaminhou com base na súmula. Aqui, olha, eu vou ser preocupado, porque a doutora Sandra também já falou, e a gente também tem a consequência disso ao receber esses procedimentos, né? Às vezes até desnecessários, por conta da confusão que o colega lá interpreta, ou o técnico, enfim, né? E aqui ele diz, olha, a decisão de arquivamento de procedimento investigatório criminal, em face do artigo 20,
parágrafo 2º, né, da resolução 52 de 2019, né, do órgão especial do Colégio de Procuradores, será encaminhado ao Conselho do Ministério Público, ok? Exceto, não precisa mandar essa daqui, ó. Adoção de medida judicial, promoção de arquivamento, de procedimento de investigação inquérito. Fica o preto no branco. Pronto. Para quem é o vileiro, fica melhor ainda. Tá bacana. Fica claro, né? Não tem Cadê um... tinha copiado? É essa daí? Não, Tá bem. virando. A primeira? É, Primeiro? é. Zé, ela pontua. Então, falando muito claro, né, doutora Vera, assim, as duas hipóteses, olha, rapaz, tu não precisa mandar para o conselho nessas duas hipóteses, né? Manda nas demais. E a preocupação é porque isso muitas vezes é o técnico que ajuda, né? Pode não ter aquela compreensão, às vezes o próprio promotor não tem uma leitura mais atenta. Excesso de Sim. serviço também. Certo? Sim, também. Vamos. Tá aí, Germano. Merece homologação pelo despacho monográfico, a promoção de arquivamento de Só isso, pegou procedimento. para 2019, né? Em face, né, 52/2019, é órgão especial do Colégio de Procuradores, encaminhada, né, ao Conselho do Ministério Público, exceto aqueles que tenham havido. Mas é isso que eu estou dizendo, Irã. Você já está dizendo lá em cima e está repetindo a mesma coisa depois aqui embaixo. O que você está dizendo lá no parágrafo 2º, do artigo 20, aí você diz encaminhado ao conselho, aí você diz exceto, como é que você está dizendo já lá em cima? Então a gente pode fazer a modificação, tira lá e deixa só as hipóteses lá, né, considerando essa fundamentação para Então, colocar você como bota aí, procedimentos investigatórios encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público, exceto aqueles que tenham Isso. sido objeto da adoção tal, nos termos da... Perfeitamente, é só uma colocação de... Hã? Bota para trás. Não. Bote, depois do pico ali, Germano, bote encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público. Bote isso aí lá no lugar lá. Pronto. Suba isso aí no lugar de face. Encaminhadas ao Conselho, tira isso aí. Tira esse face. Bote lá para baixo. Vai. Pronto. Exceto aquelas que tenham havido adoção de alguma medida judicial, termos, aí você volta aí. Lá embaixo agora. Termos, aí volta aquela redação sua. Termos do parágrafo 2º do artigo 20. Certo. Dos termos, né? Certo. Dos termos, Podemos silenciar em cantinho tira em face. nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal, quando cancelar a súmula 5/4/17. Beleza. Ajustou agora? É só, né? Um tempo de ajuste. Tem que ter ajustamento aí. E aí na próxima sessão, abre a sessão, súmula tal, todos concordam logo. Súmula tal, todos concordam logo. E aí todas passando a Porque aqui já tem pelo menos 6, precisa de 6 votos. Nós temos 6 votos aqui. Se quem vier não concordar, tem 6 contra um, está homologado. Vigência. Isso. 28. Não, 20, né? Revolução. 52, 19. Salva aí, Germano, passa para a secretaria, né? Essa é a última.
produzir dispensa. Que horas são? 11 horas. Deixa o próximo para embaixo, tem que subir aqui e botar na discussão. Se tá aí, se subir, isso tá ótimo. Liga isso, né? Seria sempre música. Aí já fica só segunda-feira não foi cancelado? Eram 2 sessões, doutora Sandra? Vai ficar só um. Qual é que vai ficar? A julgamento dos processos. Não. Aí no dia 26 vai ficar 2. Uma só para a história do concurso e a outra normal. Certo. A segunda-feira a gente já abre. Então a doutora só faz suspender. Então, Suspender a sessão para continuação no dia 18. a presente sessão extraordinária se encontra suspensa e será suspensa e será dado continuidade à mesma no próximo dia 18 do mês de março, às 9 horas, antes da sessão ordinária, para homologação das súmulas ora discutidas. Então, nessa sessão não tem comunicação, né? Então, a presente sessão se encontra suspensa e encerrada. Abertura para dar continuidade à segunda sessão extraordinária do Conselho, a qual foi suspensa no dia 12 de fevereiro de 2019, em razão de ausência de quórum para aprovação das súmulas em pauta. Então, eu já declaro aberta a sessão, com o quórum já o mesmo registrado na primeira, com exceção da doutora Isabel, e passo a palavra ao doutor Eulélio para fazer as explanações sobre as súmulas a serem deliberadas nesta sessão extraordinária. Conforme foi já acordado anteriormente, colegas, a única ausência que estava aqui era a doutora Luzanira. Não, na sessão anterior. Na sessão anterior, que nós interrompemos, nós discutimos todas as matérias, chegamos a um acordo, e a única súmula que havia uma alteração, um complemento, foi essa súmula 21. No caso, a proposta de súmula 21, onde a improbidade administrativa, prescrição e ausência de impossibilidade de comprovação do dano ao erário merece homologação por despacho monocrático, arquivamento de procedimento judicial que analisou os efeitos da improbidade em seus triplos aspectos, criminal, civil e administrativo, observado igualmente os prazos pressionais decorrentes da interpretação sistemática, com resolução de pena pecuniária aplicada e ausência de impossibilidade da comprovação do dano ao erário em ocorrência da prática de crime. Essa é apenas complementação daquela anterior, que a gente tinha, só que deixou mais completa, que naquela a gente não falava nos 3 aspectos. A doutora Luzanira muito bem, me chamou a atenção, a gente organizou, e eu pergunto agora aos colegas se eles concordam, né, com essa pequena alteração que foi feita em relação a 21, porque as anteriores já foram todas aprovadas. Então, aberta a discussão, se todos concordarem, já podemos aprovar a súmula. Então, no caso, a gente aprova as outras, todas, né? todas as Tanto outras, essa como as todas as demais. outras súmulas que
no caso, deixa eu começar a voltar aqui. Era só essa pendência, né, doutor? É só essa pendência. Já tinha discutido todas as outras, né? A partir desta aqui, ó. Essas aqui, as primeiras, até a 14, já foram aprovadas. Certo. Já tinham sido aprovadas. Essas aqui são as pré-examinadas, que foram essa 15. A partir da 15ª, né? A partir da 15ª a 22. Até a 22. Pronto. Discutidas. Pronto. E as outras já foi. Já são idênticas àquelas, o texto foi digitado aqui naquela hora, daquele mesmo jeito. E aí você pode submeter se todos concordam. Então, Tá? fizemos um adendo na 021 e as outras... A 22. É Eu a 22. também doutor. não estava aqui presente na sessão, mas todas já Doutor foram Irã, discutidas, a 22. né, doutor Eulério? Foram discutidas. Foram discutidas, né, colegas? Então, pergunto se podemos já... Inclusive, só um minuto, Pois não, doutor Eulério, fica à vontade. Essa súmula de 22 foi aqui trazida pelo contribuição do doutor Irã, relacionado a aquela resolução do artigo 52, né? Sim. Do órgão especial. Enfim, então todos concordam com a aprovação das súmulas? Por mim, sim. Então, o Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade dos seus membros, aprova a redação das súmulas, ora submetidas à deliberação, a 15ª Até a 22. Né? As súmulas 22 ficam todas aprovadas e eu peço que seja dado esta publicidade através da nossa assessoria de comunicação, saudar a Carol aqui presente, aos colegas, né? Os nossos colegas da aprovação dessas súmulas. Eu gostaria só de enfatizar que essas súmulas é uma forma de a gente aperfeiçoar o trabalho do Conselho e trazendo com mais agilidade que a gente pode despachar nesses casos agora daqui para frente, depois da publicação dela, otimizar através de despachos monocráticos em vez de trazer para o plenário. Sim, perfeito. Então agradeço, doutor Eulério, e parabenizo a todos por a gente estar dando mais agilidade e eficiência aos trabalhos do Conselho. E passo antes de encerrarmos, a palavra para algum... Doutor Plácido, era só que sobre a publicação no Diário Oficial do Ministério Público. Sim. Delas. Porque se publicadas forem até quarta-feira, depois de amanhã, quero crer que já nos processos que nós vamos receber esta semana, a partir de amanhã, possivelmente já poderemos aplicar. Sem dúvida. Se for publicado no Diário Oficial do Ministério Público até quarta-feira. Eu não vejo... Se duvidar, a gente publicava ainda hoje, né? Já está tudo ok, não tem problema nenhum. Amanhã a gente publica. Né? Só para a doutora Sandra e a secretaria né, darem uma olhada na redação direitinho. Doutora Sandra tem quase o que fazer, né? Doutora Sandra, dá uma olhadinha aí na redação da súmula. Doutora Vera, então, algum comunicado, Vossa Excelência? Não, doutor Plácido, né? Não, é porque não fiz os comunicados na passada e encerramos rapidamente, só a doutora Zanira, doutor Zé Wilson, doutor Miguel Ângelo, doutor Oziete, doutor Irã. Sim, tem colegas, nosso colega aposentado, né, doutor de Assis, que faleceu, né, doutor Cruz, Erivan Cruz, né, eu queria propor um voto de pesar à família. Doutor Plácido, eu também gostaria de propor um voto de pronto restabelecimento. O nosso antigo motorista, doutor senhor Peroba. Sim. Ele está em estado grave na Uniclinic. É uma pessoa idosa, teve um AVC, um AVC grave e está entubado. Eu até vou visitá-lo agora. Eu saio daqui, eu vou passar lá. Tem a horário de visita de 4 às 5 na Uniclinic. É um funcionário exemplar nosso, estava há muitos anos na corregedoria e se aposentou, inclusive depois continuou trabalhando como terceirizado na Procuradoria por muitos anos. E é muito conhecido aqui pelos mais antigos, pelo doutor Seu Peroba. Sim, façamos então o voto, né? Todos concordam, voto de pronto restabelecimento. Doutor Miguel. Doutor Plácido, eu lembrei aqui, semana passada eu não estava na sessão e eu não sei se foi feito algum voto de pesar em razão da servidora Janine Klein, que perdeu o pai. Sim, também, doutor Miguel. Foi feito? Foi feito já. Foi uma tragédia sobre tragédia, porque o carro da funerária, ele passou por dentro, ao caminho do cemitério, ele atravessou a Heracto Graça e ele flutuou na Heracto Graça e
prejudicou grandemente o enterro, inclusive por questões de natureza emocional, porque molhou o defunto, o pai dela, molhou as roupas, molhou as Foi flores, mesmo? molhou o caixão, teve que ser retirado, teve que ser rebocado o veículo da empresa e trocado toda a roupa dele, foi um desgaste tremendo, e ela presenciou tudo isso. O marido. Sem dúvida. Então, o doutor José Wilson já tinha feito o registro, né, e votos de pesar. Então, finda a sessão. Agradeço novamente aqui a presença do nosso representante da CMP, doutor de Assis, que deseja usar a palavra. Senhor presidente, por permissão, Pois é. queria aproveitar o finalzinho e tal aqui para convidar, né, ratificar aqui o convite a todos os senhores conselheiros de uma palestra que vai acontecer na sede lá da CMP na sexta-feira próxima, a partir das 9 horas, e o tema é Entendendo a Reforma da Previdência, Regime Próprio de Previdência Social, que será realizada, né, pela a CMP e com a participação do Dr. Leandro Macedo, procurador federal da AGU. Então fica aqui o convite a todos os senhores e senhoras conselheiras. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, doutor de Assis. Doutor de Assis me lembra também, com muito orgulho, em nome do Ministério Público do Ceará, nós estaremos agora na quarta-feira assumindo a vice-presidência representando a região Nordeste do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E esperamos, evidentemente, ter uma atuação bem forte no sentido de cuidar melhor, né, desse futuro do Ministério Público, do que vem por aí, dessa reforma da Previdência, do extrateto, enfim, de uma série de questões que estarei trazendo para Vossa Excelência. E eu espero também, doutora Zanira, que até o final de abril nós tenhamos uma maquete virtual da nossa sede do Cambeba. Hoje eu falei com o doutor Edilberto, o prédio estará sendo entregue amanhã ao TCE, para que o TCE comece a fazer essa mudança, e nós não podemos fazer de pronto essa mudança, a gente já tem algumas obras para serem feitas, mas a gente vai tentar, tão logo possível, encerrando essa, que a gente precisa exatamente desses projetos, que vão ser essa maquete também, licitar a obra para, com a graça de Deus, fazermos a nossa Semana do Ministério Público lá, e também a posse do novo Procurador-Geral já no novo prédio. Se não der, paciência, né, doutor? Faça, a gente vai depois. Mas, então, eu declaro encerrada a presente sessão. Abraço, parabenizo aqui o doutor Miguel, que não deixou nos esquecermos nenhum momento, né, doutor Zé Wilson, do campeonato merecidíssimo do Fortaleza.